Aprenda a fazer falta. Você já parou para pensar que às vezes fazer falta é a única forma de ser valorizado? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma poderosa reflexão sobre a importância de se afastar. Aprenda a fazer falta. Não é sobre orgulho, mas sobre amor próprio, limites e respeito. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a maneira como você enxerga os relacionamentos e a sua própria identidade. Tem momentos em que nossa presença é tão constante que se torna invisível. Estamos sempre ali, disponíveis, prontos para ouvir, ajudar, estender a mão. Mas, ao mesmo tempo, começamos a perceber que somos subestimados. Não é que as pessoas não gostem da nossa companhia, mas é que a ausência de limites transforma o amor em comodidade. E aquilo que é cômodo, muitas vezes, deixa de ser valorizado. Por isso, aprender a fazer falta é, antes de tudo, um exercício de valorização pessoal. É parar de mendigar atenção e começar a entender que estar sempre disponível não é sinônimo de ser importante. Quem nunca se sentiu ignorado, mesmo estando presente? É um sentimento amargo, silencioso, como se a nossa voz ecoasse em vão. Mas é aí que mora o segredo. Quando você some, quando você se recolhe, quando você silencia, é que muitos percebem o quanto você fazia diferença. Aprender a fazer falta é parar de implorar pelo que deveria ser espontâneo. É deixar que a ausência fale, porque, por mais que o mundo esteja barulhento, a ausência grita. Grita mais do que a presença, que ninguém nota. Grita mais do que palavras repetidas, que ninguém escuta. Fazer falta não é sumir por orgulho, mas por sabedoria. É entender que a presença tem valor e que esse valor só é reconhecido quando existe a chance da ausência. É um gesto de quem se conhece, de quem sabe o próprio valor e não aceita menos do que merece. É o tipo de atitude que assusta quem se acostumou com sua doação constante, mas encanta quem amadurece e percebe o quanto você era essencial. É sobre parar de tentar provar e deixar que a realidade prove por você. Às vezes, a única forma de ensinar alguém a valorizar é deixando esse alguém sentir a sua falta. E não é fácil. Fazer falta exige coragem, porque somos ensinados a estar sempre por perto, a insistir, a perdoar rápido, a entender o outro. Mas e quando o outro não entende você? Quando ninguém se pergunta como você está? Fazer falta é dar um passo atrás, para que o outro dê um passo à frente. É uma pausa para reorganizar o próprio coração. E não significa fechar portas com rancor, mas deixar abertas com maturidade. A distância que cura não é aquela que rompe, mas aquela que ensina. E quem aprende a fazer falta, aprende também a se valorizar. Sabe aquela frase, ninguém sente falta do que não some? Ela resume bem a lógica por trás dessa reflexão. Em muitos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares ou de amizade, a ausência é o único recurso eficaz para reequilibrar o que está desproporcional. Quando você está sempre ali, a pessoa acredita que é normal, mas quando você se afasta, o impacto mostra o que realmente significava sua presença. E isso não é manipulação, é lição. É como acender uma luz no escuro. De repente, tudo o que estava sendo ignorado se torna evidente. E é nesse momento que a verdade aparece. É curioso como a ausência incomoda mais do que a presença em excesso. Quando você se retira,
O silêncio ocupa o espaço que antes era preenchido pela sua energia. E o silêncio fala. Fala alto. Ele pergunta: onde está aquela pessoa que sempre estava aqui? E essa pergunta ecoa. É nela que o outro começa a refletir, a sentir, a perceber que algo mudou. Fazer falta é um grito silencioso de independência. É declarar que você não depende da presença do outro para existir, mas que, ainda assim, sua ausência faz diferença. É assumir o protagonismo da própria vida. Muita gente acredita que afastar-se é perder, mas na verdade é ganhar. Você ganha paz, clareza e, principalmente, discernimento. Quando você se afasta, você observa, você vê quem vem atrás, quem sente, quem repara e quem não nota sua ausência. Esse já demonstrou o que sente, nada. E essa verdade, embora dura, é libertadora. Aprender a fazer falta também é aprender a enxergar quem realmente importa. E acredite, saber isso evita sofrimentos profundos. Evita a entrega exagerada. Evita o desgaste emocional de tentar preencher espaços que nunca foram seus. A dor de ser ignorado é real, mas a dor de perceber que se deixou ser ignorado por tanto tempo é ainda maior. Por isso, o tempo de se afastar é agora. Não por vingança, mas por amor. Amor próprio. Afastar-se é dizer chega. De se diminuir para caber na vida de alguém. É gritar por respeito sem levantar a voz. É mostrar que você está ali, por escolha, não por obrigação. Quem quer estar com você vai sentir sua falta, vai buscar você, vai valorizar o que você oferece. E quem não sentir, que siga o próprio caminho, porque quem não sente a sua falta não merece sua presença. Fazer falta não é desaparecer, é apenas mudar a frequência da presença. Em vez de ser constante, torne-se seletivo. Em vez de se doar sempre, comece a observar. Em vez de correr atrás, espere. A vida tem formas surpreendentes de ensinar quem não valorizou o que tinha. E você não precisa cobrar nada disso. Apenas viva. Siga firme. Siga confiante. Siga em paz. A falta que você faz será percebida quando o outro se der conta de que aquele abraço, aquela palavra, aquela atenção não estavam mais ali. E essa ausência se tornará uma saudade difícil de ignorar. E quando essa saudade vier, você já estará em outro estágio, mais forte, mais consciente, mais inteiro. Aprender a fazer falta é, na verdade, um processo de amadurecimento. É escolher a própria saúde mental, em vez de viver se anulando. É preferir a verdade que dói à ilusão que conforta. É permitir que os laços se fortaleçam ou se rompam por conta própria, sem empurrar, sem forçar. Porque o que é verdadeiro, volta. O que é recíproco, permanece. E o que não faz falta, não vale a pena. Esse é o segredo. Esse é o caminho. E esse é o convite. Faça falta. Ao aprender a fazer falta, você também aprende a respeitar seus limites. E isso é um ato de amor profundo por si mesmo. Quando você está sempre disponível, as pessoas acabam confundindo sua generosidade com obrigação. Mas quando você se afasta, começa a surgir a percepção de que você não era obrigação, era bênção. Fazer falta é lembrar as pessoas que você também tem uma vida, que você sente, que você cansa. É ensinar, de forma silenciosa, que o cuidado precisa ser mútuo, que relações saudáveis são construídas com troca, e não com sacrifícios unilaterais. Quantas vezes você já chorou por não se sentir notado? Quantas vezes sua presença foi ignorada por pessoas que você considerava especiais? Essas dores nos ensinam
Elas revelam que existe um momento certo para parar de insistir. O mundo gira, a vida continua, e a sua dor não pode ser o centro da sua existência. Fazer falta é como uma poda, dolorosa no início, mas necessária para o florescer. Você precisa se cortar dos ambientes e pessoas que não te regam, que não te nutrem. Só assim você floresce. Só assim você cresce. Só assim você respira alívio e reencontra a paz. Há um tipo de força que só nasce na solidão, e ela aparece quando você escolhe se retirar. Não porque foi rejeitado, mas porque se priorizou. A sociedade nos empurra para a constante presença, mas há poder em quem sabe se ausentar. Quem sabe ir embora na hora certa. Quem sabe que fazer falta não é orgulho, mas dignidade. É sabedoria emocional. É inteligência espiritual. Porque há lugares onde sua presença já não é necessária. Não porque você não é suficiente, mas porque já deu tudo o que podia dar. E agora, o melhor presente que você pode oferecer é sua ausência. Pense nas pessoas que já fizeram falta na sua vida. O que elas tinham em comum? Não era o quanto elas falavam, mas o quanto eram significativas. O valor da presença é medido pela saudade que fica. E a saudade só aparece quando a ausência é sentida. Então, que tipo de pessoa você tem sido? Você tem se tornado tão disponível que ninguém mais te vê? Ou tem aprendido a dosar sua presença, para que ela seja percebida como algo raro, valioso e importante? Quem faz falta, deixa marca. E essa marca não se apaga. Ela permanece viva, mesmo no silêncio da distância. Quando você aprende a fazer falta, aprende também a valorizar quem permanece. Porque nem todo mundo vai sumir quando você se afastar. Alguns vão correr atrás. Outros vão insistir em ficar por perto, mesmo quando o silêncio se instala. Esses merecem seu tempo, sua energia, sua presença. Fazer falta não é sobre se isolar do mundo. É sobre se blindar do que te enfraquece. É sobre reconhecer que não é egoísmo se cuidar. É sabedoria. E que quem te ama de verdade vai entender seus espaços, vai respeitar seus silêncios, vai valorizar seus retornos. Na caminhada da vida, você vai perceber que nem todo mundo está disposto a te acompanhar. Quando você para de se anular, alguns se acostumaram com sua versão, que tudo aceita, que tudo permite, que tudo engole. Mas quando você começa a se posicionar, a colocar limites, a dizer não, esses se incomodam. E tudo bem, quem ama de verdade não se assusta com seus limites. Pelo contrário, os entende. Fazer falta é, também, um filtro natural. Os que precisam ir, vão. Os que precisam ficar, permanecem. E os que forem embora, que encontrem a si mesmos no caminho. A ausência ensina o valor da presença. E isso não é só sobre relações, mas também sobre propósito. Quando você some de ambientes que não te valorizam, quando se afasta de conversas que te diminuem, quando para de insistir em lugares onde não há espaço para sua luz, você começa a entender seu propósito com mais clareza. Fazer falta não é desaparecer. É se recolher para florescer em outro solo, onde há acolhimento, onde há reciprocidade, onde há espaço para você ser inteiro, porque ninguém foi feito para viver pela metade. Você não é egoísta por se priorizar, não é ingrato por se afastar de quem não te respeita. Você é alguém que finalmente entendeu que amar a si mesmo é o primeiro passo para amar verdadeiramente os outros. Quando você aprende a fazer falta, você começa a curar a necessidade de estar em todos os lugares, de ser aceito por todos,
de agradar constantemente. Porque entende que o seu valor não depende de aplausos, mas de consciência, de paz, de coerência entre o que sente e o que vive. Fazer falta é dizer: chega de me perder para não perder os outros. O tempo é um grande mestre, e quando você se retira, dá tempo ao outro para refletir. Dá espaço para que percebam suas atitudes, para que enxerguem o que antes era ignorado. Fazer falta é dar a chance ao outro de amadurecer, de reconhecer. Mas se mesmo assim não houver mudança, você também aprende. Aprende que não é sua responsabilidade salvar todos, consertar tudo, manter relações unilaterais. Você aprende a ir embora sem culpa. E isso é liberdade. Liberdade de viver, sem carregar pesos que não são seus. Liberdade de ser quem você é, em paz. Tem gente que só entende o valor da luz quando se vê na escuridão. E tem presença, que é exatamente isso. Uma luz constante que ilumina sem pedir nada em troca. Mas quando essa luz se apaga, mesmo que por escolha, o impacto é inevitável. Fazer falta é ser essa luz, não uma que brilha para ser vista, mas que aquece por onde passa. E quando se vai, deixa saudade, deixa marca, deixa memória, porque quem vive com propósito, vive intensamente. E quem vive intensamente nunca é esquecido, nem mesmo na ausência, nem mesmo no silêncio. A melhor forma de fazer falta é se tornar inesquecível pelos seus valores, pela sua empatia, pela sua autenticidade, pelo seu amor sincero, pelas palavras que curam, pelos gestos que confortam, pelo caráter que inspira. Fazer falta não é sobre drama, é sobre verdade. É sobre ter uma vida tão íntegra que mesmo que você se afaste, sua essência permanece. Quem faz falta é quem vive com propósito, quem constrói pontes, quem ama de verdade, quem olha nos olhos, quem se doa, mas também se preserva, quem vai embora, mas deixa o coração em paz. Você precisa entender que nem todo afastamento é abandono. Às vezes, é proteção. Às vezes, é sabedoria. Às vezes, é a única forma de manter a própria saúde emocional. Fazer falta é um convite para que os outros repensem suas atitudes. Sim, mas, acima de tudo, é um sinal de que você aprendeu a se respeitar, a se ouvir, a se acolher. Quando você para de mendigar migalhas, começa a construir banquetes de amor próprio. E quem quiser dividir da sua mesa, que venha com respeito, que venha com verdade, porque agora você aprendeu o seu valor. Se você está cansado de correr atrás, de se explicar, de implorar por reconhecimento, talvez seja a hora de se afastar, não por desprezo, mas por respeito. Não por indiferença, mas por amor próprio. Quem vive tentando agradar todo mundo, esquece de agradar a si mesmo. Fazer falta é dizer ao mundo que você também tem um limite, que também precisa ser cuidado, amado, notado. E se isso não acontece naturalmente, talvez sua ausência ensine melhor do que sua presença constante. Não é sobre vingança, é sobre cura. Ao final de tudo, o maior ensinamento é esse: fazer falta é uma consequência de viver com verdade, de ser intenso, de ser real, de ser inteiro. E isso não se força, não se manipula. Acontece naturalmente. Quem faz falta é quem vive com propósito, quem deixa rastros de luz, quem planta sementes de bondade. E quando se vai, deixa um vazio que não é substituído, porque cada um é único. E você, do seu jeito, com sua história, com suas dores e vitórias, é insubstituível. Então, pare de se esconder e comece a fazer falta, com propósito, com amor
e com fé. A verdadeira sabedoria está em saber o momento de ficar e o momento de ir. Saber quando insistir e quando soltar. Quando falar e quando calar. Fazer falta é uma escolha consciente, não uma retaliação. É um chamado para o autoconhecimento, para a autenticidade, para a cura. E a maior lição disso tudo é simples, mas profunda. Quem te ama de verdade vai sentir sua ausência e buscar sua presença. Vai aprender com a sua falta e valorizar a sua volta. E mesmo que não voltem, você já venceu, porque aprendeu, finalmente, a se colocar em primeiro lugar. E isso muda tudo. Muito obrigado por chegar até aqui. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração e te inspirado a enxergar seu valor de uma nova maneira. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa aprender a fazer falta. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria, força e amor. Até lá!